É isso aí, pessoal. Vamos lá para mais uma aula de educação física, aula online. E para vocês que pediram nas últimas semanas um conteúdo um pouco diferente, um esporte um pouco diferente daquelas que a gente veio trabalhando nas últimas semanas, nos últimos meses, né? Mês de Olimpíada, mês de Paralimpíada, enfim. Hoje eu estou trazendo para vocês um esporte de alta velocidade, um esporte de automobilístico, né? E agora eu vou compartilhar com vocês um top 5, um vídeo rápido aí, com algumas ultrapassagens aí que acontecem na Fórmula 1. Logo após essa entrada, início de aula, eu vou compartilhar com vocês os slides com conteúdo sobre a Fórmula 1. Né? A gente vai começar desde o início, hein, pessoal? A gente vai começar lá da origem, desde quando iniciou-se a modalidade de Fórmula 1. E aí, ao longo das próximas aulas, a gente vai trazendo para vocês e atualizando tudo o que acontece na Fórmula 1 até os dias atuais, 2021, beleza? Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, faça igual os nossos colegas aqui, mande mensagem no chat, fique tranquilo, não se esqueçam de colocar o código de chamada, tá? E aí a gente vai se falando, pessoal. Então, estou desativando aqui o meu microfone, a minha câmera, e vou compartilhar com vocês agora. Should they be telling Sebastian Vettel to be careful? It looks a pretty fair fight. To be honest, he's a racing driver. He wants to win. I know Red Bull want to win too. Sebastian, multi-map 2-1, multi-map 2-1. Well, Sebastian, you need to give him the space, hold position. It's wheel to wheel again for the two Red Bulls, Sebastian Vettel and Mark Webber. Vettel on the inside. Has he now stolen the lead from his teammate? Can Webber scrap back? Oh, fantastic stuff. Mark Webber regains the lead, but the battle is not over yet. And there is barely a metre between the two cars as down the hill they plunge and side by side onwards towards the braking zone at turn 4. Webber on the inside. Has he got the better traction? No. Vettel goes dancing round the outside. And it's a dance that takes him into the lead of this race. Wow. 2021 then. Yeah, multi-21. I won a race as well, but in the end the team made a decision, which we always say before the start of the race is probably how it's going to be. We look after the tyres, get the car to the end, and in the end Seb made his own decisions today, and we'll have protection as usual, and that's the way it goes. As you can see, I'm not entirely happy. I think I did a... Verstappen's going to have to weave like crazy. Hamilton got a better drive off the loop. He will be faster down the Wellington straight into Brooklands. Not going to get a chance to weave because already Hamilton is with them. They almost touch. They go into Brooklands. Verstappen stays ahead. The crowd roar their approval for this. The two championship contenders giving it everything. It's not over yet because Hamilton gets another slipstream all the way down the old pit straight into Cops Corner. These are critical corners for this Grand Prix. Hamilton's going to try again, this time on the inside, and comes a touch. Verstappen is out of the race, and that's a big crash into Cops. Lewis Hamilton and Max Verstappen coming together. Hamilton continues on. I got damage. We're ready for you in the box. So safety car, keep the Delta positive. Let's know what you need. Just turned in on me. The first thing it has to be said, great to see Max Verstappen walking away. I was alongside down, obviously, 6, and he was... And Britain's Damon Hill start the Australian Grand Prix separated by only 1 point. Australia is go! And the man under pressure here is Schumacher, because he's got Damon Hill all the time in his mirrors, and he knows he's only got that 1 point lead in the World Championship that he's got to protect and hopefully to increase. Schumacher's off. Schumacher's lost time. Yeah. Hill goes by. Oh, out goes Schumacher. The German is out of the Australian Grand Prix, and Damon Hill only has to keep going to be world champion of 1994, but can he keep going? And Patrick Head there's looking at that left front wishbone. Hill shaking his head. He knows in his heart of hearts that it is all over. Well, I pushed it very hard all the way. It was a terrific race. And all I can say is that
away we go. And it's Nico Rosberg and Hamilton's onto the grass. And Hamilton's had a massive crash. And he's crashed into his teammates. The two Mercedes come together as Hamilton tried to pass on the inside. And he can cover his hands over his eyes. And he won't want to see that again. Ultimately, we're racing, and Nico was going a lot slower than me out of the corner, and I had a choice to make. Otherwise, I had to lift, which we don't do, so went to the right, and there was a gap there, but it closed. The right-hand side is pole position, and the track is dirty there. Senna asked for the pole position to be changed from the left to the left. His request was refused, and the result is that Alain Prost, starting from second on the grid on the left-hand side, is actually going to have a start advantage. The grid is clear, the lights go, and Senna sprints away, but Alain Prost takes the lead. It's happened. Alain Prost has taken the advantage. Senna is trying to go through on the inside, and it's happened immediately. This is amazing. Senna goes off at the first corner, but what has happened to Prost? He has gone off too. Well, that is amazing, but I fear absolutely predictable. Unfortunately, it went. É isso aí, pessoal. Vocês acabaram de assistir alguns combates, né, algumas batalhas aí épicas que aconteceram nesses últimos anos, e uma coisa que chamou bastante atenção, não sei se vocês perceberam, é a evolução, né, dos carros de Fórmula 1. O que a gente vai conversar com vocês agora. Eu estou compartilhando com vocês aqui na tela o conteúdo da aula de hoje. E aí depois a gente volta um pouquinho sobre o que eu acabei de passar para vocês nos vídeos dessas batalhas épicas aí, nessas ultrapassagens e até acidentes que aconteceram, né? Então vamos lá, galera. Recapitulando. Alguns de vocês me pediram, né, para que eu compartilhasse de um conteúdo, uma modalidade diferente, de um esporte diferente, né? A Fórmula 1, nessa geração de vocês, nessa nova geração, é acompanhada por poucos, mas muito acompanhada por alguns adultos, né? Alguns apaixonados por velocidade. Nos anos 90, principalmente, a Fórmula 1 era muito famosa aqui no Brasil, pelo fato de termos aí o Ayrton Senna, né? Nos anos 80, Nelson Piquet, o Emerson Fittipaldi, outros pilotos aí que talvez vocês não se lembrem comentando assim por cima, mas tivemos aí numa outra geração, Rubens Barrichello, Felipe Massa, Bruno Senna, enfim, tivemos um monte de piloto brasileiro representando o nosso país dentro dessa categoria, tá bom? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre Fórmula 1 a partir de agora. Então, galera, aqui nessa primeira tela é um pouquinho do desenvolvimento da marca, né? Então o logotipo, por exemplo, se vocês forem ver, já sofreu algumas alterações, né? Nós tivemos aí, ó, como vocês podem ver, a parte de cima, tivemos aí um logotipo que foi utilizado durante muito tempo, né? Nos anos 80, nos 90 aí, com esse F1, né? E o último, o mais atualizado, é esse que está em preto com vermelho, que é um pouco mais futurista, né? Como vocês podem ver, tem um F um pouquinho diferente, um layout bem diferente. Eu, particularmente, achei bem bacana, achei bem futurista aí essa marca, esse logotipo, né? Aí agora a gente começa a conversar aí sobre essa categoria. Então vamos lá, pessoal. Oficialmente, a Fórmula 1 foi criada em 1950 pela Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, tá? No entanto, a história da categoria remonta ao final do século XIX, quando as primeiras corridas de carro foram disputadas na Europa. Olha só que bacana, na Europa, tá, pessoal? Como na época não existiam circuitos, ou seja, na época não existia esses grandes prêmios, né? Essas pistas de corrida que a gente acabou de assistir, as corridas aconteciam em estradas. Alguns historiadores apontam que uma corrida entre Paris Alguns historiadores disseram que as primeiras corridas ocorreram
em 1895 e não em 1950. Porém, a Fórmula 1 foi criada em 1950, por mais que alguns historiadores digam ao contrário, beleza? Então, vamos lá sempre pensar em 1950. Então, o que acontecia na época? Não existiam circuitos como Interlagos, como outras corridas no Japão, na França, na Holanda, que acabou de acontecer agora com a vitória do Verstappen, né? Então, aconteciam em estradas, né? Enfim, como se a gente estivesse viajando, tem uma estrada e ali as corridas aconteciam. E a primeira aparição desse tipo de corrida foi em 1895, de uma distância de Paris para Bordeaux, que particularmente eu não tenho ideia da distância, tá? Da distância aí dessa quilometragem, digamos assim. Porém, aqui no slide diz que o marco inicial na Fórmula 1, essa corrida durou 48 horas, pessoal, 48 horas e teve um percurso de 1.200 quilômetros. Nossa Senhora, meu Deus do céu, muito comprido. Agora, no próximo slide, a gente consegue observar os primeiros carros de Fórmula 1 daquela época, tá, pessoal? Olha só, vocês acabaram de assistir um vídeo onde os carros eram totalmente diferentes. Já deu para perceber, né? Então, há quem considere o ano de 1901 como o início da Fórmula 1, pois neste ano foi disputada a primeira corrida com o nome de Grande Prêmio, ou seja, um GP, tá? Na ocasião, a cidade de Le Mans sediou o Grande Prêmio da França. Atualmente, Le Mans não recebe mais Fórmula 1, ou seja, hoje na França não tem mais esse circuito de Le Mans, tá? Mas é considerada um dos mais importantes circuitos do mundo. Galera, há alguns anos atrás, vocês devem ter percebido, se vocês procurarem aí na internet, ou até mesmo nesses canais de streaming, vocês vão perceber que tem filmes falando sobre Fórmula 1. Se eu não me engano, tem 1 ou 2 muito legais, e eu super indico, acho muito bacana, tá? E na internet vocês encontram bastante coisa em relação a isso também. É uma modalidade bem diferente, uma modalidade que eu particularmente fiquei um bom tempo sem assistir, porque chegou uma hora que não tinha mais brasileiro participando de corrida, mas agora ficou muito bacana, principalmente pelo fato de ter as disputas mais acirradas, né? Agora tem bastante ultrapassagem, agora tá bem legal mesmo, como vocês acabaram de assistir no vídeo, tá bom? E entre 1901 e 1949, vários GPs foram disputados ao redor da Europa, tá? Em países como França, Itália, Bélgica, Inglaterra, Alemanha, Mônaco e Espanha, tá? Então, lembre-se desses nomes: França, Itália, Bélgica, Inglaterra, Alemanha, Mônaco e Espanha foram os principais países que sediavam esses primeiros GPs, Grande Prêmio de Fórmula 1, tá? Os GPs só aconteceram durante a Primeira Guerra Mundial. Então, até a Primeira Guerra rolou tranquilamente essas competições. E a segunda, no decorrer das guerras, os pilotos participaram das corridas nos Estados Unidos, como em Indianápolis, outro grande circuito automobilismo, tá? Então, pessoal, presta atenção. O Grande Prêmio de Indianápolis existe até hoje. Nos Estados Unidos, existem outras categorias muito famosas também de corrida, que é a NASCAR e a Fórmula Indy. Muito famosa. E eu acredito que nos Estados Unidos, a popularidade da Fórmula Indy e da NASCAR pode ser até um pouquinho maior do que em relação à Fórmula 1. Hoje, atualmente, existe uma equipe da Fórmula 1 que é americana, que é a Haas, né? H-A-A-S, ela é americana, né? O dono é americano, os principais patrocinadores são de empresas americanas, mas isso não justifica a popularidade da Fórmula 1 nos Estados Unidos. Como alguns de vocês comentaram aqui, e se vocês quiserem deixar alguma mensagem no chat, fica à vontade, tem as 500 milhas de Indianápolis, que é super tradicional nos Estados Unidos, e existiram vários brasileiros
que conquistaram essa competição, se tornando mitos, lendas dessa categoria nos Estados Unidos, beleza? Olha que bacana essa dica. E aqui a gente apresenta para vocês que a evolução, né? Não, na verdade não a evolução, mas os primeiros, né? Os primeiros fabricantes de carro no continente. Então vamos lá. Depois da Segunda Guerra, o que aconteceu? A FIA, né? A Federação Internacional de Automobilismo, decidiu elaborar um campeonato reunindo os principais grandes prêmios da Europa. Quais eram esses grandes prêmios? Lembra? Quais eram os países? Alemanha, Mônaco, Espanha, França, lembra? A gente falou nos slides anteriores, tá? E deu a ele o nome de Fórmula 1. Olha que legal. Então, em 1950, mais ou menos, surgiu esse nome nesses principais países, com esses principais fabricantes de veículo, de carro, de corrida, né? Quais são essas máquinas, né? Quais foram essas fabricantes? Alfa Romeo, que está em vermelho, Ferrari, Maserati e Mercedes. Então, o que eu fiz nessas apresentações que eu irei compartilhar com vocês agora? Eu coloquei de uma outra cor exatamente o veículo correspondente ao slide, tá? Então, esse carro que aparece na tela é uma Alfa Romeo, beleza? Olha só, uma Alfa Romeo de 1900 e bolinha, tá ok? Esse próximo carro é uma Ferrari. Vocês estão vendo? Esse outro carro é uma Ferrari. Como a imagem está em preto e branca, não dá para saber se ela é vermelha ou cinza ou amarela, enfim. Mas vocês sabem que a cor predominante numa carro Ferrari é o vermelho, certo? Com um cavalinho lá na ponta. Mas aqui eu fiquei devendo essa para vocês e não vou conseguir trazer para vocês a cor desse veículo, né? Mas ao longo das próximas aulas a gente vai conversar sobre isso. No próximo slide, em amarelo, é uma Maserati. Não sei se vocês que estão aqui são apaixonados por carro, eu gosto bastante de carro, e esse carro, ó, verde, muito bacana, muito bonito, ele é uma Maserati. A Maserati, para quem não sabe, existem até hoje, né? A Alfa Romeo, a Ferrari, Maserati, Mercedes principalmente, existe até hoje, tá? São fabricantes de carro super popular, pessoal. E agora, em rosa, uma Mercedes. Olha só, aqui uma Mercedes-Benz, tá? Então, a gente consegue observar que os carros, né? Os carros, eles existem há muito tempo, né? Eu não consigo trazer para vocês na aula de hoje em que ano surgiu o primeiro carro, né? Mas, como vocês podem ver aí, ó, em 1950, exatamente há 70 e poucos anos, existe a Fórmula 1, né? Há poucos anos atrás, foi comemorado o 10º Grande Prêmio de Fórmula 1. A Ferrari fez uma homenagem, porque a Ferrari existe desde o início, e ela é a única escuderia que nunca saiu das provas de Fórmula 1. Vocês sabiam disso? A Alfa Romeo, ela existe hoje. Tem a Alfa Romeo hoje, tem a Ferrari hoje, tem a Mercedes hoje, que é do Lewis Hamilton. Só não existe a Maserati hoje. Porém, dessas três que eu mencionei, a Ferrari foi a única que não saiu em momento algum desses 70 e poucos anos aí de Fórmula 1. Olha que legal. Curioso, né, pessoal? E aqui a gente vai finalizando a nossa parte teórica sobre Fórmula 1. E eu destaco aí o nosso querido Rubinho Barrichello, né? Rubens Barrichello, que foi piloto de Fórmula 1 durante muitos e muitos anos. Se eu não me engano, Rubens Barrichello deixou de ser, há pouco tempo, o piloto com o maior número de grande prêmio de toda a história. O Rubens Barrichello ficou muito tempo aí nessa top 1 aí, em primeiro lugar, como o piloto com o maior número de grande prêmio de todos os pilotos que já passaram por essa categoria. Olha só que bacana. Então é um brasileiro, tá? Rubens Barrichello, para quem não conhece, nos anos 2000 mais ou menos, vocês são muito novos, mas nos anos 2000 quase ganhou um campeonato mundial de Fórmula 1. Pena que ele só tinha um companheiro chamado de Michael Schumacher, que na época era o mito. É mito até hoje, né? Ganhou 7 vezes aí
o Mundial de Fórmula 1, né? Então, hoje tem um documentário falando do Michael Schumacher na Netflix, tá? Então, se vocês gostaram da aula hoje, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre tudo isso que eu estou falando para vocês, basta pesquisar que vocês vão curtir bastante tudo isso e tudo mais que a gente vai falar sobre automobilismo e também Fórmula 1. Pessoal, lembrando, olha só, muitos de vocês perderam o comecinho da aula. Antes de começar o vídeo, eu falei para vocês que hoje é a primeira aula de várias outras aulas que a gente vai estar trazendo para vocês sobre o conteúdo Fórmula 1, tá bom? Então, hoje, eu falei um pouquinho sobre a origem, né, sobre a história, sobre os primeiros carros. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução dos carros, sobre a questão das cores, porque o carro é verde, porque é vermelho, porque é azul, porque o aerofólio é desse jeito, porque o aerofólio é daquele jeito. 2022 os carros serão totalmente diferentes. Hoje já existe carro híbrido na Fórmula 1, olha só, híbrido, tá vendo? Por quê? Porque tem a questão da poluição, etc e tal, né, do meio ambiente, tá vendo? Então, pessoal, tem tudo isso daí e a gente vai conversar ao longo das próximas aulas. Os nossos alunos estão participando aqui no chat, alguns mandando mensagem aqui no WhatsApp, dizendo o quê? Que existe uma categoria que é 100% elétrica, e realmente existe, é a Fórmula I, né? Ela é 100% elétrica, e se eu não me engano, ela é televisionada em algum canal fechado aí, mas é muito bacana as competições, o barulho do carro é totalmente diferente, porque o carro é elétrico, né? Não tem aquele barulho de motorzão a combustível, né? Mas uma outra dica também, porque logo mais a gente vai ter uma atividade prática, né? A gente vai fazer um desafio aqui prático. Existem categorias de base da Fórmula 1, tá? É a Fórmula 3, beleza? Tem outras fórmulas aí da vida, que são as categorias de base. A criança normalmente começa no kart, depois ela passa para um outro nível, depois para um outro nível, aí ela vai conquistando essas etapas e com muita sorte e muito investimento, porque é muito caro, essa categoria é muito cara, esse esporte, né? Você precisa ter patrocinador, olha o tanto de patrocinador que o Rubinho tinha na vestimenta dele aqui, tá? É muitos patrocinadores, tem que ter muito dinheiro, mas aí você tendo capacidade, tendo habilidade para se manter dentro dessa categoria, você tem um futuro brilhante pela frente, beleza? Então, pessoal, fiquem aqui comigo, não saiam, porque agora a gente vai fazer uma atividade prática. Eu quero ver quem será o destaque da atividade prática de hoje, beleza? Pessoal, não saiam, fica aqui que eu já volto.